São 15 horas e 11 minutos do dia 18 de outubro de 2019 e nós vamos falar sobre o item 19, que se refere aos fatos relacionados à Operação Metástase. Essa operação teve origem a partir da liberação de suprimento de fundo a servidores, que visava atender despesas eventuais e emergenciais não licitadas e que possuía previsão em lei. E os valores eram R$8.000 para cada servidor que recebia, sendo 4.000 em serviço e 4.000 em material. E esses valores que eram liberados ao servidor, que naturalmente eram servidores de confiança, que recebiam esses valores, eles eram sacados e entregues aos chefes de gabinete. E nesse aspecto nós tivemos dois momentos distintos, um sob a chefia da Maria Helena Aires Caramelo e outro sob a chefia de Geraldo Lauro. Esses chefes de gabinete gerenciavam e pagavam as despesas determinadas por mim ou as despesas que eram autorizadas por um conselho que era criado dentro da presidência, até porque a presidência não se restringia ao gabinete do deputado, tinha a parte legislativa, tinha Instituto de Memória, tinha a Secretaria de Comunicação e a gente tinha servidores espalhados em todos esses setores da presidência e muitas dessas despesas eram despesas lícitas, como por exemplo era muito comum a Secretaria de Comunicação recorrer à chefia de gabinete solicitando algum tipo de apoio para manutenção, como eu já disse, aquelas questões de despesas que não eram licitadas e que careciam de ser emergenciais. Por exemplo, cópias. Era muito comum, por exemplo, você ter um problema nas fotocopiadoras e recorrer a cópias fora da Assembleia. E outras situações. Desde o início da operação, quando estourou a operação e ela teve início numa busca e apreensão no gabinete, e essa documentação, prestação de conta, despesas que eram realizadas de forma ilícita, elas foram encontradas no teto do gabinete, do chefe de gabinete. Logicamente que nós desconhecíamos, até porque não víamos razão para um chefe de gabinete guardar documentos de certa forma ilícitos, que comprovava ilicitudes que poderia comprometê-lo, comprometer a mim e a outros servidores. Primeiro, a nossa impressão era de que esses valores ilícitos não ultrapassassem 30% a 40% do valor total do suprimento, o que depois, no decorrer da operação, foi comprovado que era muito superior, que as despesas que eram realizadas de forma ilícita eram superiores àquelas lícitas. Porque as despesas emergenciais, no caso do suprimento de fundo, geralmente era uma viagem que era realizada às pressas, você mandar um assessor, por exemplo, numa audiência pública, num seminário, ou você mesmo participar. Você estando no interior, surgir lá uma emergência de deslocamento, despesa de estadia, restaurante, enfim. E na verdade, as despesas que eram realizadas, que a maior parte das despesas realizadas eram despesas com casa de apoio, saúde, funerais, formaturas, complemento salarial para funcionário, propina para vereador com fim eleitoral, materiais, manutenção de escritório político, praticamente todos os políticos mantinham o escritório político, campanhas eleitorais, e, enfim, essas despesas, após a deflagração da Operação Metástase, ficou comprovada que era superior a 60%, 70% do valor da verba de suprimento de fundo, que apenas 30% a 40% no máximo eram aplicados de acordo com a lei.
de acordo com a legislação. Mas também temos que frisar que, mesmo com desvio de finalidade, essa verba foi utilizada para pagamento de servidores na TV Assembleia, quando o Ministério Público faz a recomendação de demissão dos servidores técnicos em cargo de comissão, e aí eu posso citar 3 servidores que receberam pagamento de salário através dessa verba: Fernando da Cruz, Reginaldo Oliveira e Felipe Mota. Também foi utilizado muito com complementação salarial, e alguns servidores que receberam essa complementação salarial foram Maurício Barbante, que atuava no setor de comunicação da casa, mais especificamente atendendo a presidência; Gildeci Oliveira Costa, que era um servidor cedido pelo Poder Judiciário e que prestava serviço na Assembleia; Salvador Santos Pinto, que era um assessor parlamentar que atendeu durante muito tempo o deputado Balzac, mas atendeu também a mim e outros deputados na casa; Luiz Acosta, que era popularmente conhecido por Luizão, no setor de comunicação da casa, Secretaria de Imprensa; Edson Guilherme Pires, que era funcionário do cerimonial, fazia parte de apresentador em eventos e seminários, audiências públicas; e Luiz Bertoldi, que era motorista. Esses são alguns dos servidores que receberam o complemento salarial através dessa verba. Tanto Maria Helena Aires Caramelo como Geraldo Lauro, eles receberam ordem expressa nossa para a utilização dessa verba da forma como foi utilizada. Nós determinamos a eles que todas as demandas que chegassem ao gabinete, elas eram registradas num relatório. Esse conselho formado dentro do nosso gabinete, eu acho que essa é uma característica apenas do nosso gabinete na ocasião, ele avaliava caso a caso e sugeria o que era recomendável pagar, levando em conta o aspecto social, o aspecto político e a abrangência daquele atendimento num determinado local. Por exemplo, recebi um pedido para fazer um conserto de muro de escola, um conserto de forro de escola, ou determinado equipamento para uma creche, um atendimento, por exemplo, de uma cirurgia que o SUS não fazia, um medicamento que o Estado não conseguia entregar. Então essa verba era muito utilizada para isso, e inclusive nós chegamos a adquirir ambulâncias com recurso de suprimento de fundo e entregar. Eu me lembro de uma ambulância que foi entregue no Guariba, que eu entreguei e foi adquirida com esse recurso, e me lembro de uma entregue na Bria Norte, que também foi com esse recurso. Terra Roxa, no município de Juína, também recebeu uma. Nova União, no município de Cotiguaçu. Então, essa verba, na verdade, havia um desvio da sua finalidade e não um desvio para se locupletar desse recurso, ou alguém buscar enriquecimento através desse recurso. Também, por nossa determinação, os servidores atestavam falsamente o recebimento da mercadoria ou a prestação de serviço. Isso é possível comprovar através da documentação apreendida e através das prestações de contas. Logicamente que não dá para afirmar que não tenha havido nenhum desvio, que esse recurso foi apenas o desvio de finalidade, mas dá para afirmar com convicção que o intuito não era esse, o intuito era atender todas as demandas de gabinete, como eu afirmei. Inclusive, esses pedidos de ajuda de formatura, havia ajuda eventuais a estudantes que vinham do interior e não tinham onde ficar. Tudo isso foi atendido dentro dessa verba. Como eu afirmei aqui antes, os documentos apreendidos no teto da sala do chefe de gabinete não eram do meu conhecimento. Ele se deu na Operação Ararat, em maio de 2014. Também uma questão que eu tenho que esclarecer é que, mesmo quando eu sou afastado da presidência em
junho de 2013 a dezembro de 2014, o chefe de gabinete era mantido e essas verbas continuavam sendo administradas por eles. Logicamente que recebia comando do novo presidente, mudava um pouco o tipo de atendimento, mas não deixava de atender aquelas demandas que nós estávamos acostumados a atender, especialmente da área de saúde, que chegava a bancar funerais, como eu já afirmei, deslocamento de doentes e de repente até translado de pessoas que vinham do interior e vinham a falecer aqui na capital. Após a operação, nós tomamos conhecimento de que o Vinícius e o contador Hilton, eles forneciam essas notas frias, cobravam caro por isso, e não apenas a presidência e a primeira secretaria, forneciam para vários deputados, porque aqui tem uma situação que é necessário que se esclareça, que essa busca e apreensão aconteceu apenas no meu gabinete, mas que na verdade todos os deputados daquela legislatura 2011-2015 recebiam suprimento de fundo. Logicamente que a primeira secretaria e a presidência recebia valores maiores, porque a demanda era maior, tinha um compromisso institucional, e os gabinetes não tinham compromisso apenas do atendimento ao parlamentar na sua atuação do dia a dia. E é importante frisar também que quando aconteceu essa busca e apreensão, quando veio a nossa prisão em função da Operação Metástase, nós fomos comunicados, inclusive comunicamos em reunião o Ministério Público, eu me recordo disso, de que todos os documentos em relação aos outros deputados, em relação à primeira secretaria, foram destruídos, juntamente com documentos, inclusive da verba indenizatória, que seguia o mesmo modus operandi do suprimento de fundo, e se não me engano tem uma operação, aliás, se não me engano não, com certeza tem uma operação chamada Déjà Vu, que investiga isso, mas esses documentos foram destruídos, foram retirados da Assembleia Legislativa, na mesa do deputado Guilherme Maluf como presidente, e foram destruídos para que outros deputados, inclusive eles mesmos, não fossem atingidos por essa operação. Mas esse fato não ocorria apenas no meu gabinete, na mesma proporção na primeira secretaria e em proporção menor nos gabinetes dos senhores deputados, que recebiam também o suprimento de fundo e, por força de uma lei, também passaram a receber a verba indenizatória, que essa sim, na verdade, era mais utilizada como um complemento salarial do que propriamente uma despesa que era realizada e precisava ser ressarcida. A diferença do suprimento de fundo da indenizatória é essa: o suprimento de fundo pagava o suprimento para o servidor, o correto seria o servidor que recebeu o recurso fazer a despesa e prestar conta, mas na verdade ele sacava, passava para o chefe de gabinete, que atendia todas essas demandas ilícitas e algumas poucas demandas lícitas, enquanto que a verba indenizatória, ela é uma verba, como o próprio nome diz, que indeniza um gasto feito pelo parlamentar no exercício do seu mandato, e também respeitando a emergência daquela situação, porque a própria lei também dizia que apenas os casos que não tinham licitação na casa poderiam ser atendidos pela verba indenizatória. É importante frisar que, além do Geraldo Lauro como chefe de gabinete e da Maria Helena Aires Caramelo, no período de 2010 a 2015, eu já afirmei aqui que outros gabinetes foram atendidos, inclusive com as notas do Vinícius e do Hilton, e uma questão que é muito importante de frisar, que muitas vezes o próprio Vinícius e o Hilton, com a mesma numeração de nota, com a mesma nota, atendia mais de um deputado, e com certeza atendeu vários deputados nessa condição. Então, estão denunciados o Vinícius Prado Silveira,
Manuel Marques Fonte, que era um dos responsáveis pela prestação de conta e cobrava por isso. O Alexandre de Sando Neri Ferreira, eu acredito que mais pela sua atuação como advogado no momento da operação. A Leonice Batista de Oliveira, Ana Martins de Araújo Puntelli, João Luquezzi Alves, José Paulo Fernandes de Oliveira, William César de Moraes, Talvani Neivert, Márcio da Silva Buquerque, Felipe José Casaril, Laís Marques de Almeida, Odenilton Gonçalo Carvalho Campos, Ataíl Pereira dos Reis, Maria Helena Rude, Tânia Mara Arantes Figueira, Frank Antônio da Silva e Abimael Costa Melo. Desses servidores, é possível com absoluta convicção informar que nenhum deles, praticamente todos, apenas recebia o suprimento, sacava e entregava ao chefe de gabinete e não se beneficiava dessa verba. Com exceção ao Frank Antônio da Silva, que era um colega de sala de aula, que muitas vezes eu liberei suprimento para que ele pagasse faculdade, para que ele atendesse questões pessoais. Os demais sacavam o valor e alguns até realizavam despesas listas e apresentavam ao chefe de gabinete, mas em sua maioria absoluta apenas recebia em sua conta, sacava e entregava ao chefe de gabinete. É importante também citar que nós temos alguns elementos que podem corroborar com isso, como a cópia do relatório emitido pela Assembleia sobre a Programação Financeira 2012, que eu fiz questão de entregar, que encontrava na minha posse, para demonstrar a previsão dos pagamentos de suprimento de fundo. Também uma cópia de notificação recomendatória conjunta expedida pelo MPE, destinada aos deputados estaduais, em 25 de maio de 2015, determinando a racionalização da despesa da EL, bem como a redução do quadro de servidores comissionados. Um outro elemento de comprovação: cópia de documentos diversos, notas fiscais de serviço e de fornecimento, notas frias entregues por Riva, que se encontravam na Assembleia, e também cópia da respectiva denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual. Também já está em andamento uma ação penal com o código 419754, uma ação penal 419754 principal, que foi desmembrada, gerando a ação penal 426373 no GAECO, um inquérito que está no TJMT em função da prerrogativa de foro de alguns deputados, número 152256/2017, SIMP 001728 001/2018, e também uma CP SIMP 001201-023/2015, que são ações que já estão em tramitação. Mas finalizando, apenas dizer mais uma vez que o nosso gabinete foi atingido pela busca e apreensão. Em função disso, apenas o nosso gabinete tem funcionários denunciados, mas que todos os gabinetes recebiam suprimento de fundo, que todos se utilizavam do mesmo modus operandi, e que aqui um dos grandes beneficiados dessa verba era o Sr. Vinícius Sorilto, que cobrava pelas notas, cobrava inclusive os impostos que não pagavam, e que esses servidores apenas tiveram o seu nome usado, e que o pagamento dessas despesas ilícitas era uma decisão nossa, às vezes assessorado por um conselho que nós montamos dentro do gabinete para analisar o alcance da ajuda que era dada, o alcance político, o alcance social. Então, frisar também que não só o desvio nós sabemos que caracteriza o ilícito, mas também a utilização diversa daquilo que é previsto e o benefício político que às vezes nós tínhamos e que outros deputados tinham em função da utilização desse recurso.